Bom dia a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a gente aqui na Rádio Criatividade FM. Quem está falando agora é Luciana, sou responsável pela lógica ambiental. E hoje nosso tema, eu estou muito entusiasmada em entrar nesse debate porque é muito presente nas nossas vidas, né? Que é a agroecologia nos centros urbanos. E a gente está aqui com Alexandre Ramos, da Secretaria de Agricultura Urbana de Recife. E ele vai apresentar o que é que a Prefeitura do Recife anda fazendo nesse contexto de agroecologia. Mas antes, a gente quer falar um pouco do que é agroecologia, né? E aí, para a gente entrar em detalhes nas práticas da cidade do Recife. A agroecologia vem do nome agricultura com ecologia, né? A agricultura, como todo mundo sabe, a gente precisa de alimentos, a gente precisa ter alimentos para sobreviver, fibras, precisamos de carne, precisamos de água, precisamos de vários insumos para que a gente consiga se permanecer nesse planeta, né? E ecologia trata de todo o sistema de ciclagem de nutrientes, de equilíbrio ecológico, né? Porque a natureza ela não gera lixo. Então a gente está integrando esses dois conceitos numa palavra só, né? E Alexandre vai falar sobre as práticas e falar um pouco mais tecnicamente do que é esses conceitos no nosso dia a dia aqui urbano. Bom dia, queria agradecer, né, o convite para a Secretaria Executiva da Agricultura Urbana, e a gente tem construído elementos bem interessantes aqui na cidade do Recife. Tem muita gente pensando agroecologia na cidade, tem muitas instituições que já estão desenvolvendo ações, e o papel da Secretaria nesse processo é muito mais incentivar, potencializar aquelas pessoas que têm interesse e que já estão fazendo alguma coisa, e sensibilizar as pessoas também no geral, né, os cidadãos e cidadãs da cidade, para desenvolverem ações que mudem suas práticas e que facilitem a agroecologia na cidade. Pois é, a gente vê muita aplicação de utilização de hortas comunitárias, compostagem. A cidade do Recife tem trabalhos nesse sentido? Sim. Existem alguns grupos comunitários, inclusive alguns apoiados por instituições como o Centro Sabiá, a FASE, Casa da Mulher do Nordeste, Centro de Medicina Popular, Centro Nordestino de Medicina Popular e outras instituições que têm incentivado a produção comunitária, né? O fortalecimento dessas relações, porque a agroecologia na cidade, além de ser todo esse processo de produção, também é um processo de fortalecimento das relações interpessoais, do envolvimento das pessoas com o espaço urbano, né, com as áreas onde estão sendo produzidos esses alimentos e, sobretudo, é um momento também de refletir sobre que cidade a gente quer para o futuro, né? Isso aí, a parte da agroecologia tem uma parte forte, né, política e social, que é muito específica, né, desse tema. Então, todo mundo que fala de agroecologia e que pratica isso no dia a dia, fala que é além de plantar. É algo de você socializar, de você participar politicamente das decisões da sua cidade, você ser uma pessoa envolvida e engajada nas demandas reais, né, da nossa população. E a gente vê que a agroecologia ele tem 10 princípios. Se você construir dessa maneira, a gente tem o princípio da diversidade, da cocriação e compartilhamento do conhecimento, da sinergia, da eficiência, reciclagem, resiliência, valores humanos e sociais, cultura e tradições alimentares, governança responsável e economia circular e solidária. Ou seja, é muito aspecto dentro de um tema só, né, Alexandre? Sim, e aí a gente faz uma reflexão, né, olhando esses 10 elementos que você trouxe, Luciana, que a gente tem uma mudança de atitude, né? Quando a gente fala em produção de alimentos na cidade,
a gente está falando de mudanças de atitude, mas também de valorização de práticas que existiam, né? Tem muita gente que mora nos centros urbanos e que vieram de interior, que tem famílias no interior, em áreas rurais, e que tinha práticas de produção, né? De plantio, e que foi se perdendo, né? Então a gente, com isso, também está valorizando, né, esse resgate histórico, o fortalecimento dessas práticas, né, para que a gente tenha mais possibilidades de alimentos na cidade, né? E aí, quando a gente fala em agroecologia na cidade, a gente está falando de alimentação também saudável, sem veneno. E aí tem um elemento que eu acho que não estava aí diretamente colocado, mas é do fortalecimento da segurança alimentar e nutricional, né? Da soberania alimentar nas cidades. Tem cidades pelo mundo hoje que 70% dos alimentos são produzidos na própria área urbana. E isso traz aí uma série de aspectos, né, do fortalecimento da soberania alimentar, né? De você saber o que é que você está produzindo, que tipo de alimento é esse que você está produzindo, se tem veneno, se não tem veneno, né? Tem um aspecto aí forte da segurança alimentar mesmo, né? De você olhar aquilo que você está produzindo. Nesse sentido também acho que vale a pena destacar mais um elemento, que é o das questões relacionadas ao clima. Porque nessa crise climática que a gente está vivendo, se você produz o alimento perto de casa sem um grande impacto nas áreas rurais, não que a gente não deixe de produzir nas áreas rurais, é extremamente importante que a área rural produza, mas não precisa mais avançar sobre o Cerrado, sobre a Caatinga, sobre a Mata Atlântica, né? Então a gente precisa também potencializar esses espaços urbanos ociosos, sobretudo, para que a gente tenha aí outra relação com o campo também, né? E aí a questão da crise climática, né? Voltando, você diminui o transporte de alimentos, né? Que também gera muito desperdício, né? Muita perda dos alimentos acontece no transporte, e você está reduzindo isso e, consequentemente, diminuindo as emissões. E no caso do Recife, né? No caso da agroecologia, sobretudo, e no caso do Recife urbano, a gente tem incentivado muito a questão da compostagem, né? Das práticas de reutilização dos resíduos orgânicos na cidade. Ao invés de ir para o aterro sanitário, ele continuar na cidade sendo compostado para a produção de alimentos, né? Para virar adubo novamente para a produção de alimentos. E aí a gente fez um cálculo que mais de 80% dos gases do efeito estufa deixam de ser emitidos quando você faz a compostagem e não leva para o aterro sanitário. É incrível, né? O gás metano, ele é, acho que 7 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, realmente, você evitar o lançamento desse gás, você está contribuindo muito, né, para a redução e mitigação do efeito estufa. Vamos fazer um comparativo aqui um pouco com ecologia, agroecologia e agronegócio. O que foi que eu andei vendo? Que parece que é coisas distintas, mas na verdade a agroecologia pode ser um negócio também, né, Alexandre? Não necessariamente é algo que é puramente para subsistência. A gente tem visto que a aplicação de técnicas agroecológicas pode aumentar bastante a redução de custo e a melhoria, né, o desempenho da tua cultura. Eu acho que tem um mito, né? A gente no Recife, nós temos mais de 50 feiras agroecológicas, né? De produtores familiares que estão no entorno da região metropolitana, na Zona da Mata, e que eles trazem esses alimentos agroecológicos para a cidade, e a partir de feiras agroecológicas, né, que acontecem em mais de 25 bairros do município. E aí tem um mito que é espalhado de que o alimento agroecológico é aquele alimento pequenininho, xoxinho, né? E que na verdade é um mito, né? Porque a gente tem visto nas feiras algumas pessoas assim desconfiadas. Se o repolho é muito grande, se o pimentão é grande, ou se a cenoura é grande, não é agroecológico. Isso aí tem veneno. E na verdade as técnicas estão sendo desenvolvidas no sentido de que a agroecologia também produz alimento, também não, né? Principalmente produz alimentos saudáveis, e
e de porte igual ao que não seja agroecológico, né? Do que tenha veneno também. Aí a gente tem uma questão aí que é o fortalecimento da agricultura familiar, que também gera renda. Então, hoje a gente tem mais de 150 agricultoras e agricultores na cidade do interior que comercializam na cidade do Recife e que geram renda a partir da sua produção. Não é somente subsistência, né? É fortalecimento também da economia solidária, das trocas, né? Quando a gente está falando de horta comunitária, a gente está falando também de trocas e de beneficiamento dessa produção, inclusive, né? Que também tem gerado renda para algumas pessoas. Exato, e valorizar, né, o produto que vem do campo, né? Quando você vê o trabalho que dá para produzir alimentos e você participa desse processo, nem que seja de maneira incipiente, você valoriza melhor e você evita rejeito, você pensa no consumo de maneira diferente quando você participa do processo produtivo, né? Você valoriza o homem do campo e toda a sua sabedoria. E eu vejo que a agroecologia, ela é sim, como você mesmo bem colocou, pode ser sim um negócio, né, que pode ser rentável e viável para manutenção tanto do homem do campo, né, e das suas futuras gerações, né, e que é justamente o assunto que eu queria tocar agora, que era essa solidariedade transgeracional, né, o que é que a gente vai deixar para as futuras gerações, de maneira de desenvolvimento, né? O que é que vai ficar para depois que a gente estiver aqui? Então, a gente tem na cidade do Recife, né, o programa de agroecologia urbana, ele tem incentivado esse debate nas escolas e creches municipais. Então, hoje a gente está em mais de 40 unidades escolares no Recife, desenvolvendo ações produtivas nas escolas, tanto de horta, roçado, plantas medicinais, pomares dentro das escolas e também compostagem, nesse processo de fortalecer o aprendizado e de construir com as crianças e jovens novas práticas na cidade. Tem alguns exemplos interessantíssimos de produção que os estudantes chegam a levar para casa essa produção, né? Como é o caso da Escola Estadual Mardônio Coelho, na Bomba do Emetério, que tem uma área muito grande e que existe uma produção que não é somente uma produção pedagógica, né? Algumas creches que têm espaço pequeno, a produção é pedagógica para sensibilizar e envolver todos os estudantes. Mas tem áreas na cidade, dentro de escolas, com potencial de fortalecer a segurança alimentar desses estudantes e eles levam essa produção para casa. Muito bem, tem um recadinho aqui do nosso querido Cristiano Silva, né, que tá mandando aqui os parabéns pelo debate, Alexandre e Luciana. Manda uma alusão aí para ele. Obrigada, Cristiano. Tá ouvindo. Pela sua audiência. E vamos aqui, avançando aqui no tema, a gente sabe que a gente não precisa desmatar, né? A gente não precisa desmatar para poder ser um grande país agrícola. A gente pode racionalizar as áreas de cultivo. E a gente sabe que o cerrado e a mata amazônica, a floresta amazônica, ela anda sendo pauta de bastante debates relativo ao conflito, né? Agronegócio e de desmatamento. E o que é que a agroecologia ela demonstra? Que se você for eficiente na tua colheita, se você for eficiente na tua plantação, na tua gestão como agricultor, você não precisa necessariamente estar ampliando áreas, você apenas vai ser mais eficiente, né? Eu me lembro que eu fiz uma visita técnica numa plantação de soja em Uruçuí, no Piauí, e eu estava junto com um americano que também plantava soja lá nos Estados Unidos. E aí ele olhou para o chão e pegou 1 metro quadrado e viu a quantidade de sementes que estavam no chão. Ele disse, olha, existe um indicador que você conta a quantidade de sementes que está no chão após a colheita,
que deveria ter sido coletado, né? E isso dá um indicador, ou seja, vocês perdem muito pela uma colheita de baixa eficiência. Imagine o transporte, imagine todo o processo do campo até as plantas que fazem a manufatura desse grão, né? E com a visão agroecológica, você começa a abordar esses temas que, tipo, não é crescer em volume, é crescer em eficiência, né? Esse é o diferencial. E aí tem uma questão que é a diversificação, né? Quando você trabalha a agroecologia, você não vai construir monocultura, né? De você produzir campos de soja. Você precisa pensar que a produção natural ou ecológica, ela é diversificada. Não existe floresta de monocultura no Brasil, né? Naturalmente falando. Então, existe uma diversidade de plantas que se retroalimentam e a gente precisa fortalecer isso. Não faz sentido nenhum, por exemplo, para mim, eu acho que não faz o menor sentido a gente pegar um solo, encher de adubo químico para produzir uma coisa que não é daquele solo, como, por exemplo, a soja nessa região do Piauí, né? E depois que você coloca esse adubo químico e produz a soja, aí vem uma praga, né? Porque tem uma monocultura, aí você tem que colocar um monte de veneno. Então você joga um monte de química para forçar a natureza a entender que aquela produção é possível naquele lugar. E não é possível, né? Só é possível porque existe muita química, muita... A Revolução Verde. Como é que fala, meu Deus? É a Revolução Verde, né? Que começou lá nos anos 70. Eu vou dar um alô aqui para o pessoal que está nos ouvindo. É com muita satisfação que eu dou um alô aí para Mossoró, Olinda, Camaragibe, Rio de Janeiro. Meu Deus, até dos Estados Unidos, Texas e Houston. Muito legal ter essa participação toda. E sejam bem-vindos a Recife para conhecer as nossas práticas, as nossas praias, conhecer a nossa cidade. Venham para cá para a gente trocar ideia, conhecer a lógica ambiental. Será uma satisfação. Vamos agora falar um pouco sobre as vantagens, né, de se aplicar um processo, uma técnica agroecológica na sua plantação. Eu andei pesquisando aqui e eu vi aqui alguns itens bastante interessantes, que a viabilidade em pequena escala promove a diversificação do ambiente, ela exige mão de obra, gera empregos, a diminuição da dependência externa, ou seja, a sua fazenda ela é autossustentável, eliminação dos agrotóxicos, você alimenta a biodiversidade dos solos, tem um maior valor comercial do produto, tem produtos que chegam a ter 30% a mais no seu valor de mercado. Aquilo que eu falei, a diminuição das perdas pós-colheita e atende aos princípios do comércio justo. Tem dois pesquisadores, acho que americanos ou ingleses, não lembro agora de onde, que escreveram um artigo esse ano mostrando desses artigos que estão acontecendo hoje pelo mundo, assim, de você coletar um monte de artigo e colocar dentro de um algoritmo. Então eles pegaram cerca de 700 artigos científicos que falavam da produtividade do agroecológico e, sobretudo, do agroecológico na cidade, e eles conseguiram provar, juntando artigos do mundo inteiro, que o agroecológico é mais produtivo do que a agricultura tradicional, muito mais produtivo, e também que a agricultura nas cidades também tem um aumento de produção, tem uma produtividade ainda maior do que no campo. E aí tem algumas questões, né? Como a escala é muito pequena, como você está perto da sua produção, você está cuidando dela na cidade, você está cuidando dela com muito mais intensidade e tal. Eles explicam lá os motivos, mas eles mostram que você estando mais próximo e tendo uma escala menor, a produtividade é muito maior. E aí eles descrevem que por isso é necessário a gente pensar também a agricultura nas cidades como essa possibilidade de aumento até da produtividade. Recentemente a gente teve o Hack and Play e teve o café agroecológico. E foi falado bastante dessas técnicas de paredes verdes que você pode ter mesmo que você tenha uma área pequena, você pode fazer o plantio na sua casa
e já tem técnicas que você desenvolve para garantir que você tenha o seu hortifruti lá no seu quintal, né? Mesmo em áreas pequenas. Eu achei bem interessante essas técnicas. Tem uma unidade escolar aqui chamada Ladjane Bandeira, que é uma escola do município, que ela é bem pequenininha. Tem Instagram, inclusive, se vocês procurarem Ladjane Bandeira, vai aparecer essa escola. E vocês vão ver que, mesmo não tendo área de produção, área de chão, eles fizeram uma parede com a horta em uma calha de PVC, em calhas de PVC, e estão lá desenvolvendo uma produção bem interessante com as crianças e mostra que é possível fazer agricultura em pequenos espaços, até onde não tem espaço, né? Andréa perguntou sobre o festival Comida Boa. Festival da Boa Comida. Da Boa Comida, isso. Como é que foi? A gente tem desenvolvido, né, ao longo desses 2 anos de Secretaria Executiva da Agricultura Urbana, muitas atividades pela cidade, muitos debates, e a gente achava que era necessário ter um momento de celebrar realmente tudo que tem sido feito, né? Então, para isso, a gente construiu um festival que aconteceu quinta e sexta-feira da semana passada. E esse festival, ele trouxe aí debates, trouxe algumas reflexões, lançou premiou inclusive estudantes, inclusive com apoio da Lógica Ambiental, né, que a gente fez um prêmio para um concurso de estudantes sobre receitas para usar os resíduos orgânicos na cidade, e fizemos um trabalho bem interessante de linkar, né, de relacionar a agricultura familiar das feiras agroecológicas com os restaurantes da cidade. Então a gente levou essas associações de agricultores que comercializam no Recife e levamos 6 restaurantes do centro do Recife e fizemos uma retroalimentação, né, de que os produtos que foram produzidos pelos restaurantes vieram da agricultura familiar, fazendo esse link também. E fazendo uma reflexão, a Secretaria de Agricultura Urbana do Recife já mostra que a cidade do Recife está empenhada efetivamente em fazer a diferença, né, nesse contexto ecológico. Alexandre, fala um pouco sobre a história da Secretaria, como foi que ela foi pensada, você como gerente dessa Secretaria, como é que você se vê aplicando esses conceitos ecológicos nos centros urbanos? Como é que está a adesão dos jovens, da comunidade como um todo? A gente, como eu falei, né, na cidade, é uma secretaria nova, foi fundada nessa gestão agora, em 2021. Recife, na gestão pública, não existia essa prática de trabalhar com agricultura, sobretudo a agricultura urbana. Existem algumas experiências pontuais de algumas escolas, de alguma secretaria que fazia ações pontuais de produção de horta, mas não de forma estruturada. Então, primeiro eu queria destacar, né, que a gente não faz nada sozinho, né? A gente tem fortalecido quem tem interesse em fazer. E aí a gente tem construído aí ações de produção tanto em escolas, em hortas institucionais, né, instituições públicas, também hortas comunitárias, enfim. E temos construído também esse debate da compostagem, das abelhas na cidade. Temos desenvolvido ações que potencializam aí e fortalecem, sobretudo, grupos comunitários que estão querendo desenvolver alguma coisa. Tem alguns desafios, né, nesse processo, que sobretudo é de ser incorporado esse debate da agroecologia dentro da esfera pública, né, de como os órgãos públicos entendem isso e valorizam. E a gente tem potencializado, né? A gente está construindo um sistema agroflorestal no prédio da prefeitura agora, onde era estacionamento, e a gente, nesse mesmo lugar, a gente está fazendo toda a compostagem dos resíduos orgânicos que saem da prefeitura, que significa cerca de 18 toneladas de orgânicos por mês que deixam de ir para o aterro e que são compostados no próprio prédio da prefeitura. Isso é incrível. Excelente informação. Porque quando você executa uma atividade, assim, você participa de um processo como esse, você valoriza quem faz também, né? E percebe a dificuldade que é
a tirar do papel esses conceitos de compostagem, de cultivo, que quando a gente percebe que está pronto lá, ensacado, bonitinho, você não vê o esforço danado que é para segregar o lixo do orgânico e tudo mais, né? Essa questão da realização, né? Muito diferente de você ter só uma política escrita lá no legislativo que promulgou não sei quando. O fazer e o agregar pessoas para o seu time, de pessoas que fazem também, não só debatem e tudo mais, o fazer ele é muito importante. E acima de tudo, ter o incentivo financeiro, né? Para que você faça da maneira certa, que você faça de maneira que precisa ser feito, sem colocar em risco o meio ambiente, sem colocar em risco as pessoas que estão lá fazendo aquele trabalho. Bem interessante. Eu queria destacar que, além de todas essas práticas que a gente tem incentivado na cidade, também a gente tem um curso de formação. A gente já fez estamos no 4º curso esse ano, que a gente chama Agroecologizando Recife. É um curso de 8 módulos, 8 dias de formação com diversos temas, e a gente tem formado gente na cidade nesse sentido. Também temos feito oficinas e temos participado do Viva Guararapes, que acontece uma vez por mês, na primeira semana, na Avenida Guararapes. Tem um polo agroecológico lá para discutir agroecologia no meio de várias atividades culturais e sociais que acontecem. Tem um polo discutindo agroecologia lá também. É muita coisa acontecendo, né? Às vezes a gente não dá ouvidos, né, a tudo que acontece, que a gente não tem nem tempo. É tanta notícia durante o dia que a gente é imerso. E às vezes as boas notícias não chegam até nós, né? Porque acaba sendo a gente pulverizado mais de notícias ruins, né? Você vê a quantidade de coisa boa que acontece na nossa cidade. E aí nosso tempo, né? Infelizmente o tema é muito largo, muita coisa para se falar. E eu tenho a agradecer a esse espaço aqui da Criatividade FM, a Alexandre, que veio e falou tão bem sobre as práticas que estão sendo feitas. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a Andréa, toda a equipe da Lógica, que me dá ânimo, me dá motivação para estar nessa luta, né? Tá nessa batalha para mudar um pouco a nossa realidade. A gente vive numa situação complicada, principalmente atualmente, mas a gente tem que ter ânimo, tem que ter garra e vencendo coisinha por coisinha que vai colocando na nossa frente. E obrigada a todos e um bom sábado. Eu queria agradecer também o convite e a participação aqui, né, trazendo essas reflexões. Eu queria destacar que quem quiser um pouco mais de informação, entra no Instagram agroecologia.recife, que lá tem as informações do que a gente tem feito. E no site ou no aplicativo Conecta do Recife, você lá tem um link que você solicita serviços. Se você quiser ser uma horta comunitária, se você quiser participar do curso, você pode ir lá se inscrever também no Conecta Recife. Muito bacana. E o Instagram da Lógica, para quem quiser fazer algum comentário, marcar a gente lá, Lógica_ambiental.